Ô, Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Com céu parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens, há previsão de pancadas de chuva para o decorrer do período, 27 graus agora, a máxima está ali 28, mas eu não acredito. A máxima de hoje deve ser, pelo calor que está fazendo aqui, a máxima está abafado, né? Aquele calor abafado, a gente se engana muito com isso. Está marcando 28 aí, mas ontem, por exemplo, nós batemos aqui na cidade em 32 graus. Então, eu acredito numa temperatura um pouco mais elevada do que essa aí prevista pelo Instituto. Patrocínio Varjão de Minas, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E para você que participa conosco, sexta-feira tem sorteio de brindes. Uma caixa com produtos Semil, uma cesta com produtos Copatos. E você que nos responder corretamente qual a maior clínica de estética e emagrecimento saudável de Patos de Minas, que terá live no dia 29, vai concorrer na sexta-feira a uma hidratação facial. E hoje tem sorteio de um par de ingressos para o espetáculo Acredite, um Espírito Baixou em Mim, que vai acontecer amanhã, esse espetáculo lá no Centro de Convenções do Unipam. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra na tela. 2 homens são presos por assalto em Patos de Minas. Mulher é mantida em cárcere privado e namorado é suspeito do crime. Criança de 1 ano e 7 meses é agredida e mãe e padrasto são suspeitos. Cofre com R$100 mil é furtado em casa do bairro Nossa Senhora das Graças. Homem é assassinado em São Gotardo e 2 suspeitos foram presos e um adolescente é apreendido. E telespectador reclama do serviço de coleta de lixo em Patos de Minas. Olha, no quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber aqui o Dr. Zé Ricardo Souto. Ele vem falar sobre a lei que proíbe a comercialização e uso de escapamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido aqui em Patos de Minas. Tá? Hoje no quadro o Advogado do Povo. A dona Yandra chegando aí para trazer as primeiras informações do nosso programa. Boa tarde para você, Yandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde pro pessoal de casa também. Eu tô bem, e você? Tô bem. Aí tá fresquinho, né? Aqui tá fresquinho. No estúdio aí tá calor desde segunda-feira passada. Eu passei por isso também no início da semana passada, viu, Gui? Ah, mas eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio, só faz esses negócios quando não pode mesmo, né? Quando tá fazendo frio, o ar-condicionado não estraga, né? Mas o ar-condicionado só estraga quando precisa, porque quando você vai ligar. É igual gás, já viu? Toda vez que você vai fazer almoço, acaba. O gás vai fazer acaba, janta, fazer um café, acaba. É porque você tá usando, né? É. A lei de Murphy. Se não estiver usando, não tem como ver se acabou. Mas aí, o que é que nós temos para hoje aí, dona Yandra? Olha só, gente, começa com os números da Covid-19. Olha, antes desses números da Covid aí, Yandra, você colocou um destaque aí de uma agressão, um padrasto e mãe agride uma criança. É uns negócios que a gente vê na notícia, eu vejo na manchete, vejo na notícia assim, não dá para entender, né? Não dá. Eu tô perguntando para você, tô falando com você que você é mãe. Como é que uma mãe agride um filho a ponto dele ter, como é que fala? Trauma torácico, trauma craniano. Onde fica sabe, o sentimento de uma mãe
faz um negócio desse, ou que participa de uma agressão dessa, agredindo o filho, ou que presencia, ou que, sabe, que é um negócio assim complicado demais, né? Há umas notícias que pintam aqui na televisão que eu fico assim, estarrecido. Eu fico pensando... Olha aqui, pra imprensa... Como é que acontece e assim, parece normal, é isso? Não. Até o que eu vou começar falando antes de dar mais informação dessa notícia, para a imprensa e para os telespectadores também que acompanham aqui o nosso programa, as informações todos os dias, não tem sido semanas fáceis não, viu? A gente tem vivido aí semanas de muita violência, tanto contra a mulher, quanto crime também de homicídios, tentativas de homicídio, como a gente mostrou semana passada. Essa semana a gente começa mais uma vez com Semana Violenta, homicídio no Carmo do Paranaíba, homicídio em São Gotardo, ocorrência de mulher, mais uma vez, ocorrência contra a mulher, violência doméstica, foi mantida em cárcere privado, e esse fato aí também envolvendo a agressão de uma criança, que para mim é uma situação assim, que mexe muito comigo. Você divide aqui a mesma sala comigo todas as vezes que a gente toca nesse assunto aqui, quando acontece alguma coisa, ou aqui em Patos, ou na região, você vê a minha revolta. Porque eu vou te contar, Gui, para nós que somos pais, não é fácil. É uma batalha diária, exercendo aí a nossa paciência, porque tem momentos que são muito complicados, a gente perde realmente a mão que eu tô falando no sentido de bater, não é a mão no sentido mesmo de controle da situação. Não é fácil, tem muitos momentos ali que testam realmente a gente, mas não consigo entender. E isso eu não estou falando só para criança, que é uma pessoa que não consegue se defender, não. Adulto também, mas principalmente criança, que não consegue se defender com palavras, não consegue se defender com o próprio corpo, não consegue se defender muitas vezes com as autoridades, né? Olhando por elas. Não entra na minha cabeça uma criança merecer nada que ela faça, nada. Justifica que ela mereça apanhar até causar uma lesão dessa, não. Essa aí, uma palmada, qual que é a idade no dela? Bumbum, 1 ano e 7 meses, Pois e é um bebê. não, É um bebê. Se ele tiver colocado fogo na casa, não justifica. Porque se ele colocou fogo na casa, colocou porque não tinha supervisão de um adulto ali que estava olhando ele. Então, nada que uma criança de 1 ano e 7 meses faça, justifica ela merecer, se a gente pode usar essa palavra, apanhar. Então, é uma situação que corta realmente o coração. E aí a gente já sabe que uma pessoa dessa não é mãe, né, Gui? Uma pessoa dessa, se realmente for comprovado, né, que foi ela que agrediu, há uma suspeita aí que o companheiro dela também possa ter cometido as agressões, nem se for comprovado que ela bateu ou que o padrasto bateu e ela não procurou autoridade, não fez denúncia, não fez nada, essa mulher não pode ser considerada mãe. É verdade. A gente traz essa notícia daqui a pouco você vai acompanhar em detalhes aí essas informações. O Matheus é que está nessa matéria, né? Matheus hoje está em tudo, viu? Ele vai trazer todos os detalhes pra gente, desde esse fato de cárcere privado, até esse fato da criança agredida. Tem também o furto de um cofre com R$100 mil aqui em Patos e o homicídio em São Gotardo. Uma terça-feira quente aqui pra gente, que começou já com a gente traz agora notícias ruins, mas que começou alegre aí, porque muita gente aí fazendo memes e piadas com a derrota da Argentina para a Arábia hoje pela manhã. O negócio da Argentina é êxtase total. A Argentina perdendo o jogo para a Arábia Saudita, estreia na Copa do Mundo. A única pessoa que está triste aqui é o Diego. O único que está triste aqui. Também eu vou falar um negócio para você. Você vai ter que ouvir a gente falar nisso aqui o tempo inteiro, porque seu time... O brasileiro torcer para a Argentina é um negócio assim inadmissível. Né? Inadmissível. E o Diego aqui, o nosso cinegrafista, torce para a Argentina. Tá brincadeira o negócio. Tem em casa também o Vitor, meu cunhado. Mas tinha que ser corintiano, né? Só corintiano que dá umas bobeiras dessas também torce pra Argentina. Não confunda as bolas, não. Não confunda as coisas, não. Confunda isso, não. Faz isso, não. Deixa os corintianos de lado aí. Cruzeirense não faz isso. É só atleticano e corintiano que torce pra Argentina. A melhor coisa que eu vi foi no intervalo da transmissão do jogo, eu vi uma entrevista e o torcedor falou o seguinte. Falou, depois que inventaram que não vale gol de mão e que não pode jogar impedido, a Argentina acabou.
Acabou o time da Argentina. Então, é a melhor que eu ouvi até hoje. Mas vamos lá, vamos com as informações aí, o Ayandra. Antes, você quer que eu dê o recado aqui? Sim. Você fala demais, né? Então, deixa eu falar aqui para você, deixa eu falar da American Car, que está presente no coração de Patos de Minas, com instalações amplas, modernas, equipadas com 3 showrooms amplos e climatizados, com som ambiente, banheiros acessíveis, playground, sala de espera com área gourmet e amplo estacionamento coberto. Tudo isso para oferecer a você o melhor e mais completo atendimento na hora de comprar o seu novo ou seminovo. Seu carro novo está na melhor concessionária de Patos de Minas e região. Visite a loja na Major Gotti 64, no centro da cidade, ali pertinho do antigo Balão da Vox, pertinho da Praça Champanhar. Ou fale agora mesmo com um dos consultores pelo WhatsApp que está aí na tela, 3822-5678. American Car, as melhores marcas em um só lugar. Vamos lá, Ayandra, com você. Vamos lá com as notícias desta terça-feira. Sim, Gui, a gente começa falando dos números do Brasil e a gente chama a atenção, enquanto aparecem os números aí, a situação das variações, né? Porque nós temos aí, nos últimos 7 dias, uma média de 14.971 casos e uma variação de 240% a mais em relação a 2 semanas atrás. Em relação às mortes, Gui, nós temos uma variação de mais de 18% em relação aos últimos 7 dias, voltando à tendência de alta após 20 dias em queda ou estabilidade. O Estado ainda não atualizou as informações. Aliás, o Estado atualizou agora há pouco as informações, viu? Quando a gente começou o programa, que Minas Gerais divulgou os números, e aí nós não temos destaque. Nós temos aqui em Minas 6 mortes. Em relação também, Gui, à Covid-19, mais uma notícia em relação à variante, porque uma nova linhagem da Omicron, que é a variante da Covid-19, foi identificada pela primeira vez aqui no Brasil. A mutação da doença é chamada de BN.1, foi detectada inicialmente na Índia no fim de julho deste ano, em 2022, chegou também nos Estados Unidos, Reino Unido, Áustria e Austrália. E o caso no Brasil foi registrado pelo Centro para Vigilância Viral e Avaliação Sorológica, que tem sede no Instituto Butantan. A paciente é uma mulher de 38 anos, moradora de São Paulo, e teve sua amostra coletada no dia 27 de outubro. Butantan ressaltou ainda que não é possível saber se a variante irá se espalhar com facilidade ou se não terá um grande impacto na transmissão do coronavírus. Vale ressaltar também que na semana passada o centro detectou outras 2 novas variantes da Omicron no estado de São Paulo, a XBB.1, que foi encontrada na capital, e houve também a identificação da CK.2.1.1 em Ribeirão Preto. Todo dia a gente tem trazido aqui informações, então, com variante da Covid-19. Ressaltando aqui também o painel coronavírus. Olha só, a gente acompanha ao vivo a situação. Subiu para 36.169 casos confirmados de Covid. Nesse momento nós temos 612 óbitos. A última morte foi registrada em outubro. E aí, Gui, nós estávamos acompanhando entre 9 e 10 pessoas se recuperando da doença. E agora nós temos 72 pessoas se recuperando da Covid-19 atualmente aqui em Patos de Minas. Na nossa cidade, há muitos dias a gente não acompanhava aí nenhum paciente internado por conta de complicações da doença. E aí agora a gente acompanha que nós temos aí 5 pessoas de Patos de Minas internadas em leitos clínicos. E aí nós temos 6 pessoas da região internadas em leitos clínicos e 1 pessoa da região internada em leito de UTI. Deixa lá. Além disso, Gui, a gente acompanha também a situação de vacinação. Nós vamos acompanhar aqui, tem inclusive a imagem de que a partir de agora, bebês com comorbidades entre até 2 anos poderão receber a vacina da Covid-19. Esse é o comunicado que nós já havíamos feito semana passada, já havíamos adiantado, e agora o município recebeu as primeiras vacinas para a faixa etária de 6 meses até 2 anos com comorbidades.
e a saúde está organizando a escala específica para esse público com o objetivo de não perder doses. Então, os pais devem, portanto, aguardar a convocação que será feita através dos canais de comunicação do município. E aí a gente quer entender melhor o que são essas comorbidades, né? Por exemplo, diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, estágio 3 ou estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, pessoas imunocomprometidas, doença renal crônica, doença neurológica crônica, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática, doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e a cardiopatia congênita. São as crianças que devem receber essa vacina nesse primeiro momento. E eu vou dar um recado e volto para falar daqui a pouco com você sobre varíola dos macacos e dengue também. Muito bem. Eu chamei até o Matheus ali, daqui a pouco ele vai passar aqui para dar um spoiler aí a respeito dessa matéria, que ele tá na fábrica ali, essa matéria, né? Aliás, algumas matérias estão ali na linha de montagem ali para trazer aqui, o Matheus é que está fazendo, para a gente falar desse caso aí que eu estava conversando com a Yandra já. Já ele está aqui. Mas antes, eu quero falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar a sua vida. Se você tem mais de 40 anos, realize o seu exame. HNSF, Juntos pela Saúde do Homem. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Uma campanha de conscientização do HNSF. Voltando lá com a dona Yandra, para a gente falar de varíola dos macacos agora, ô dona Yandra? Vamos lá? Isso mesmo, Gui. Nós temos aqui no estado 572 casos confirmados de varíola dos macacos, conforme que a gente acompanha no mapa. Não há destaque em relação a esse fato aí a nível nacional e nem aqui em Minas, porque nós continuamos com o mesmo número de óbitos, 3 mortes. Aqui em Patos são 2 pessoas contaminadas pela doença. Vamos falar agora de dengue. Parece que essa varíola dos macacos parece que está meio controlada no Brasil, né, Yandra? Parece que isso está sendo levado... Nós chegamos aí a marca de cerca de 10 mortes no país, isso foi crescendo, chamando a atenção, Minas se destacando aí como o primeiro estado com óbitos, mas é o que a gente sempre fala aqui da sazonalidade, né? A gente viveu um pico aí de preocupação com a varíola dos macacos, é uma situação que deve ainda ser controlada, deve ser evitada a contaminação, mas hoje parece que os olhos estão voltados mais para as variantes da Covid-19, né, Gui? Agora, em relação a dengue e chikungunya, também eu tenho mais informações. Vamos acompanhar primeiro o estado, para a gente ver aí. Nós estamos vendo que em Minas são 88.050 casos de dengue. Nós temos também os casos aí de chikungunya, 7.434 casos, e nós temos 46 casos de Zika vírus. Vamos ver como está aqui em Patos de Minas. Aqui em Patos de Minas, Gui, nós estamos acompanhando, são comparativos de 27, são comparativos do dia 21 desse mês para o dia 7. Então, os últimos dados que nós demos foi do dia 7 de novembro, e esses dados agora que nós estamos divulgando são de ontem, dia 21 de novembro. Enquanto a gente compara isso, Gui, nós temos aí 3.363 casos de dengue, são 61 novos casos. E subiu também um caso de chikungunya. Nós temos nesse momento 15 casos de chikungunya aqui em Patos de Minas. E até completando isso, Gui, semana passada a gente mostrou reclamação lá em Santana de Patos. Houve uma ação, como a gente já havia divulgado também, do Conselho Municipal de Combate à Dengue aí, para justamente intensificar a busca, né, a exterminação desses mosquitos transmissores da dengue lá em Santana de Patos. Então, o que a gente acompanha é que está subindo o número de casos de dengue aqui em Patos de Minas, com mais um caso confirmado de chikungunya. Olha, esse negócio aí de chikungunya, dengue, zika, isso é uma vergonha para nós, né? É uma vergonha para a gente.
Para nós, população, não é? O poder público falhar, tudo bem, mas a gente, a vítima falhar, porque a vítima é a população. E nós estamos falhando. Gente, nós temos que cuidar disso, cada um cuidar do seu quadrado, aí fica tudo certo. Né? O que combate a dengue, gente, é limpeza. Não dá para saber. Se a gente for um povo sujo, um povo desleixado, aí nós vamos sofrer muito em relação a essa dengue ainda. Mas a gente precisa de ser um povo, sabe, com asseio, com limpeza, com cuidado na sua casa, porque isso é que provoca a dengue. Tá certo, dona Yandra? É isso mesmo, Gui. Daqui a pouquinho o Matheus traz mais informações da movimentação policial, na área policial aqui em Patos hoje. Tá certo. Já já eu vou lá para a redação. Hoje eu vou falar com o Matheus lá da redação, tá? Já já eu falo com o Matheus lá da redação. Só um minuto aí, eu tenho um recado aqui primeiro para você. Vou falar da Funerária Bom Pastor, que já está no mercado há 28 anos e oferece assistência às famílias que necessitam de apoio quando vem a ocorrer a partida de um ente querido. Com escritórios nas cidades de Patos de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Varjão de Minas e Lagoa Grande, a Bom Pastor tem estrutura e equipe para atender a todo o estado de Minas Gerais. Vamos conhecer um pouco mais da Bom Pastor na tela. A Bom Pastor nasceu há quase 3 décadas com o intuito de prestar assistência às famílias no momento de partida de um ente querido. A Bom Pastor é a idealização do sonho dos sócios Dair e Zinho. Já trabalhando há cerca de 20 anos no setor funerário, os sócios perceberam a carência da população em ter um atendimento mais humanizado. Quando comecei, eu ainda não tinha noção do que era uma empresa funerária. E com o tempo a gente foi conseguindo adquirir experiência, e trabalhando e aprendendo. A gente trouxe o que a gente aprendeu para cá, que é a Bom Pastor. Foi em 1994 que a gente chegou aqui nesta empresa e começamos a trabalhar, empregar aquilo que a gente já tinha conhecimento. Na época, a dificuldade era tanta que nós conseguimos comprar só um carro. Então, tinha dia que dava 2 serviços, a gente não tinha nem carro para atender. Então esse foi o começo da Bom Pastor, entendeu? Começou com essa luta, com praticamente a cara e a coragem, entendeu? E o acolhimento dos amigos. Patos não tinha uma empresa assim com a casa de velório, uma coisa assim para dar um apoio maior às famílias. Com uma estrutura moderna, a Bom Pastor oferece todo cuidado e conforto nesse momento em que o apoio e o amor ao próximo são essenciais. Em alguns momentos da vida, precisamos de apoio e um suporte especializado. E neste momento, a Bom Pastor está aqui para atender com sensibilidade e profissionalismo todos os seus amigos, familiares, para que possam ter o seu momento de despedida. Colocando cuidado com o ser humano sempre à frente, a Bom Pastor criou em 2016 a Mina Ciclo, que oferece benefícios em vida a seus clientes. O Grupo Bom Pastor atende a toda a região com suporte 24 horas. Trabalhamos da melhor forma para atender no momento mais necessário, o momento da partida. Sei que esse momento é um momento muito dolorido para todos, porém é um momento que a gente mais se empenha em tratar da melhor forma possível todos os nossos clientes, através dos nossos colaboradores. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, tá aí. Então, deixa eu vou lá para a nossa redação para falar com o Matheus. O Matheus está na linha de montagem lá. Pode mostrar o Matheus aí? Se quiser dividir comigo aí a tela. Tá aí o Matheus lá na nossa redação. Está na linha de montagem aí de algumas matérias importantes para hoje, inclusive essa dessa questão do bebê aí, que eu fiquei aqui até meio
sabe, meio abalado com essa notícia, porque quando trata de uma criança, a gente fica, sabe, com os nervos à flor da pele. Boa tarde para você, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde para você que está em casa. Tudo bem, sim, mas uma terça-feira recheada de muitas informações e muitas bem tristes. Mas essa informação aí dessa criança, como é que é essa história? Eu sei que você está montando a história que você vai contar aqui, mas dá um spoiler aí pra gente, para o telespectador ficar esperando essa matéria aí a respeito dessa criança aí de 1 ano e 7 meses agredida pela mãe ou pelo padrasto. Como é que é essa história? Pois é, Gui. A criança, como você bem disse, tem 1 ano e 7 meses. Ele é um garotinho. E tudo teria dado início quando a mãe levou este menino até a UPA de Patos de Minas com diversos ferimentos. Os médicos acabaram suspeitando daqueles sinais naquela criança, naquelas agressões. Então, eles acabaram constatando que se tratava mesmo de agressões, que essa criança teria sido agredida. Eles questionaram a mãe e ela disse que ele teria caído. Inclusive, ela e o namorado teriam tentado segurar essa criança pela fralda, mas não conseguiram. Foi quando, então, essa criança acabou caindo. Essa criança, Gui Boaventura, ela está internada em estado grave. Ela corre risco de perder a vida por causa dessas possíveis agressões. Pois é, Matheus. A alegação da padrasta e da mãe é que ela caiu. Caiu da onde? De um prédio de 10 andares? Porque ela teve traumatismo no tórax e traumatismo craniano, pela informação que você trouxe aí. Se for de um prédio de 10 andares, até pode que acontecer, mas cair assim, ter esse trauma todo aí é meio complicado, não é não? Pois é. A mãe acabou apresentando algumas versões que acabaram se diferenciando de outras que ela mesma havia acabado de dizer. Ela não soube precisar de onde e como essa criança teria caído. Apenas informou que ela teria caído e o padrasto, se é assim que eu posso dizer, e também ela teriam tentado segurar essa criança, mas não conseguiram. E foi então que ela acabou tendo diversos ferimentos e neste momento está internado este garotinho correndo risco de vida. Essa Muito mulher... bem. Essa história aí você vai terminar de contar daqui a pouco na sua matéria, que você já está trazendo aí, você já está terminando essa matéria. Mais algum outro destaque que você queira nos trazer aqui ao vivo, aqui no nosso programa, ô Matheus? Sim, Gui Boaventura, 3 pessoas envolvidas em um homicídio em São Gotardo. Mais um homicídio registrado, a vítima com pouco mais de 20 anos de idade. 2 maiores e um menor. O garoto de 17 anos acabou dizendo ser o autor dos disparos. Pelo menos 6 que mataram a vítima que estava dentro de casa. Isso aí foi em Guarda dos Ferreiros ou não? Em São Gotardo. Guarda dos Ferreiros, São Gotardo, colado, Guarda dos Ferreiros. Está colado. Porque é brincadeira aquele Além lugar disso, ali, Gui Boaventura, uma mulher de 49 anos de idade, ela foi mantida em cárcere privado, foi liberada apenas na manhã dessa segunda-feira pela Polícia Militar. Daqui a pouco os detalhes aqui no seu programa. Tá certo, seu Matheus, obrigado pela sua participação. É sempre bom, mais calorosa essa participação aí, né, do nosso repórter ao vivo aqui conosco, aqui no programa, trazendo mais detalhes. Isso vai acontecer com mais frequência agora aqui no nosso programa. Obrigado, Matheus. Só chamar. Deixa eu falar para você da OQR Energia Solar. Reduz em até 95% no valor de sua conta de energia com a OQR Energia Solar. Empresa que rola produções de Patos de Minas, presente no mercado há quase 20 anos. Acesse aí oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Na tela. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia, mais barata e sustentável. Tá na hora de mudar. Mude para energia solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. OQR Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse oqrenergia.com.br. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp. É você falando comigo na tela da televisão. Está aqui o nosso WhatsApp. Vamos falar com a Kerley.
Boa tarde, Gui. Manda os parabéns para o meu marido, Márcio Rodrigues, e fala que eu amo muito ele. Tá dito aí, Kerley. Parabéns, Márcio Rodrigues, pelo seu aniversário, tá? A Vera Lúcia, boa tarde, Gui. Nós achamos que você fica mais bonito sem o paletó. Eu fico bonito de qualquer jeito, dona Vera. Um abraço aí para a senhora, viu? A Glória, boa tarde, Gui. Ofereço o seu programa para os aniversariantes de hoje, que são minhas amigas Aparecida, aqui em Patos de Minas, e Vera, em Guimarães. Vera, Aparecida, parabéns para vocês, viu? Muitas felicidades. A Cida, boa tarde, Gui. Uma boa semana para todos vocês, com muitas notícias boas. As notícias não estão boas hoje não, viu, Cida? Vamos ver se a gente dá um jeito de melhorar. A Luana Lima, boa tarde, Gui. Parabéns aos músicos de Patos de Minas e região pelo Dia do Músico, comemorado hoje. Luana Lima. A Luana Lima amanhã aparece no nosso quadro Copatos Visita a Sua Casa. E bem lembrado, viu, Luana? Faço minhas aqui as suas palavras, aproveito a sua participação aqui para parabenizar os músicos, né? E na sua pessoa, que é musicista, é música, né? E tantos outros que nós temos aqui em Patos de Minas e que participam do nosso programa. Se eu for citar aí eu vou esquecer gente, vai ser ruim. Então, de qualquer forma, parabéns aos músicos de Patos de Minas e região. Hoje é o Dia do Músico. E você pode continuar mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp 999474515. Deixa eu falar para você da Hidropatos, atuando no mercado agropecuário e jardinagem em Patos de Minas e região. Com 30 anos, a Hidropatos oferece aos seus clientes e amigos produtos e serviços de irrigação, motores elétricos e a combustão, máquinas e implementos agrícolas em geral, como motosserras, roçadeiras, sopradores, desintegradores, motobombas, etc, etc, etc. Tudo bem, Daiane? Eu falei etc, etc, porque lá tem realmente de tudo. De tudo. Né? Lá que a pessoa precisa para jardinagem, lá tem. Lá tem. A pessoa para serviço hidráulico, lá tem. Lá tem. Serviço de irrigação na fazenda, lá também tem. Você pode irrigar, não, eu quero irrigar só o meu jardim, lá tem. Aí eu quero irrigar uma plantação de soja que eu tenho, fazer uma soja irrigada. A gente monta tudo certinho. Faz inclusive um projeto entrega prontinho para a pessoa. Isso mesmo, Gui. E fora todos esses equipamentos que nós temos lá na Hidropatos. Tem inclusive até capa de chuva, ó. Isso, equipamento de proteção. Você que é trabalhador ou para você que tem funcionário que trabalha, né, tá aqui a capa de chuva. Já vou mostrar. Olha, essa capa é bacana, hein? E Gui, o mais interessante dessa capa, porque essa semana ela tá apenas R$12,99. É mesmo? Esse muito preço, barato. Muito e o material barato. É muito bom. Não é um materialzinho que vai rasgar, vai se desfazer, né? Isso. E a gente tem outro modelo de capa de chuva lá na loja também, e todos os modelos de capa de chuva por apenas R$12,99. Então, assim, tá com excelente preço. Essa é a promoção que a gente está aí nessa semana de vários descontos lá na loja. Inclusive, eu trouxe aqui também outro equipamento de segurança, que são os protetores solares, mas não só equipamento de segurança, não só produto para segurança do trabalhador, como de nós, de casa, do dia a dia. São protetores reconhecidos, né, da marca Nutriex. Para quem aí não sabe, a Nutriex foi uma das primeiras empresas que lançou o teste de Covid, né? Então, assim, é uma marca renomada. Mundialmente. E nós estamos com um excelente preço. O fator 30 está apenas R$18. Isso é extremamente necessário, né? Muito, Gui. Quando a gente fala assim, o trabalhador na fazenda não tem que trabalhar, tem que fazer, porque eu não vou queimar do sol. Não, isso você não precisa ser uma pessoa queimada do sol mais. Isso, é uma proteção mesmo. É uma proteção. Inclusive, assim, a gente vê muitos casos de doenças, né, causadas pelos raios solares, e o protetor solar, ele tá aí para proteger a gente, né, Gui? Qualquer pessoa hoje pode utilizar os protetores. Esse protetor de 60, ele tá... 60 é esse. Esse de 60, ele está apenas R$26,99.
e o de 30, R$18 na promoção, Gui. Então é um excelente preço, esse preço ele é competitivo e bem barato, sabe? Lembrando que é produto de primeiríssima qualidade. Né? Isso, e trouxe aqui também a motosserra, né? Motosserra que é muito conhecida aí pelo pessoal de casa. Ela também está na promoção hoje por R$999. Então, assim, são excelentes preços. É uma motosserra Steel. Steel, lembrando 2 anos de garantia. Que é a marca mais de ponta em termos de motosserra. Isso mesmo, Gui. E quero lembrar aí o pessoal de casa que nessa motosserra e em todos os produtos que a Hidropatos vende, nós temos assistência técnica, temos mecânicos treinados, capacitados para resolver qualquer tipo de problema que ela tiver. Né? Sem falar que é um produto que hoje tem 2 anos de garantia direto da fábrica, Gui. Então é um excelente produto. Muito bem, tá aí. E tudo em promoção essa semana, gente. Essa semana é Black Week lá na Hidropatos. Você vai lá, você não vai acreditar. Olha, uma capa dessa aqui a R$12,99. Isso, é muito barato. Faz por 13, né? Faz por 13. Faz por 13, viu? Não tem jeito, é muito barato isso aqui, né? É muito barato. E isso aqui é um produto extremamente necessário aí, sabe, para quem trabalha, para quem tem funcionário. Isso, né? Então... agora na época de chuva, né? O pessoal que trabalha no campo também é um excelente produto, Gui. Muito bem, a Hidropatos fica ali na JK 970. Com o telefone 34-3823-7080. Que é também o WhatsApp. Muito bem, tem abraço aí hoje? Não? Tenho um abraço aqui, eu tenho um abraço pro Mário Lúcio, lá de Presidente Olegário, e pro Zama José da Mota, aqui de Patos. Seu Zama, eu tô esperando o senhor lá na loja de novo, tá? Espero o senhor lá mais tarde. Muito bem, tá aí. Um abraço para você que compra lá na Hidropatos e que assiste aqui o nosso programa. Obrigado. Obrigada, Gui. Até mais. Depois você passa lá. Vamos lá, eu vou lá. Tem que ir lá buscar minha capa, né? Senão eu vou molhar nessa chuva aí. Pois é. É isso? Isso mesmo. Uma mulher mantida em cárcere privado aqui em Patos de Minas. O resgate aconteceu hoje. O suspeito das agressões é o namorado da vítima. E o repórter Matheus Borges tem os detalhes e começa a desfilar as suas notícias aqui no nosso programa nesta tarde de terça-feira. Na tela. A vítima que foi mantida em cárcere privado, ela tem 49 anos de idade, uma mulher. E esse fato aconteceu na rua João Cirino, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Tudo teve início durante a noite de domingo, quando essa mulher que tinha um relacionamento com esse homem, relacionamento aí por volta de 4 meses, eles acabaram se encontrando no final de semana, até que em determinado momento ele passou a fazer alguns questionamentos a ela. Ao que tudo indica, houve uma questão de ciúmes por parte dele, ele chamou ela para conversar, isso no domingo à noite, e lá manteve ela, então, sob ameaça, apontando uma faca nela. Inclusive, ela apresentava várias escoriações na região do peito, da boca, como se ele estivesse cutucando ela com a faca, com a pontinha da faca. A mulher, então, desesperada, passou a gritar, ela pedia por socorro. Foi quando, então, pela segunda-feira de manhã, que a polícia militar foi acionada e compareceu até essa residência. A polícia acabou encontrando esse homem ainda dentro da casa. Tudo começou através de uma denúncia, onde uma pessoa não identificada relatou que no endereço citado, no bairro Nossa Senhora de Fátima, uma mulher estaria sendo mantida em cárcere pelo seu companheiro. No local, a guarnição fez contato, primeiro o portão estava trancado, o autor friamente veio atender os policiais. No primeiro contato negou qualquer tipo de crime que estivesse ocorrendo ali, inclusive que estivesse em companhia. E quando subitamente a vítima apareceu atrás e pediu socorro para os polícias, falou: socorro, me ajuda. Foi quando foi determinado que ele abrisse o portão e então a polícia militar pôde se inteirar de todos os fatos. Logo após a conversa, os militares entraram e encontraram essa vítima ferida. Ela acabou sendo agredida no pescoço, no peito e também nos lábios. Logo após, ela foi encaminhada para o hospital aqui em Patos de Minas. E esse homem, o namorado dela, ele foi preso.
e dessa vez a vítima representou contra ele. O nosso serviço ele só é completo quando a gente consegue essa interação, polícia, judiciário e vítima. No caso de violência doméstica, é necessário essa representação. A lei, ela prevê que nos crimes, né, onde haja indícios de lesão corporal ou a lesão em si, a ação seja incondicionada. O que significa isso? Sem a devida representação da vítima. Porém, a Lei Maria da Penha, ela abarca 5 tipos de violência. E nesses 5 tipos, nós temos a violência psicológica, que é onde que entram as ameaças. E muitas das vezes as mulheres não representam, porque existe um ciclo que é rompido, ou por medo mesmo de futuras atuações aí desse companheiro. Olha, e nessa situação aí, se a polícia está num local ou na porta de uma casa e alguém lá dentro pede socorro, nessa condição aí também a polícia pode invadir. Ah, não pode invadir porque minha casa é inviolável. Não, pode invadir. Para socorrer alguém que pede socorro lá dentro contra qualquer tipo de violência, a polícia tem que invadir. Ela tem que entrar e salvar a pessoa que está lá dentro. Né? Agora, pena que acontece esse tipo de coisa. Tem uns loucos desse aí, né, que prende a mulher, a namorada, sabe, cárcere privado. Não sei o que as pessoas pensam que vão conseguir com esse tipo de coisa. Né? Um absurdo. Vão conseguir isso aí, ser preso. Comprar na Farmácia Nacional nunca foi tão fácil. Agora você pode comprar seus medicamentos, suplementos nutricionais, dermocosméticos e itens de perfumaria do seu jeito. Compre e receba no conforto da sua casa ou retire na Farmácia Nacional de sua preferência. Ligue 0800 100 24 24 ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 988825928. Se preferir, compre pelo site farmacianacional.com.br, pelo drive-thru e também pelo iFood. Farmácia Nacional é mais comodidade e segurança para você. Farmácia Nacional faz muito bem. Uma mãe foi presa após levar o filho para a UPA. O menino de pouco mais de 1 ano estava com diversos ferimentos. A criança foi internada em estado grave. A história nós já começamos a contar aqui. Eu conversei com a Yandra na abertura do programa a esse respeito. E conversei há poucos instantes também com o Matheus Borges, que é o repórter que foi lá para fazer essa matéria. A suspeita é de que essa criança tenha sido vítima de agressões. A mãe, acho que contou para a polícia de que tentou salvar a criança que estava levando um tombo. Mas um tombo da cama não causa o tanto de trauma que essa criança foi levada para o hospital. Vamos ver a história? Põe na tela. Essa mulher, ela tem 28 anos de idade. Há cerca de 7 dias, ela teria dado início a um relacionamento amoroso com um homem. Ele que tem aproximadamente 30 anos. Ela é mãe de um menino de apenas 1 ano e 7 meses. E foi justamente essa criança que ela levou à UPA com diversos ferimentos pelo corpo. Chegando lá, os médicos acabaram questionando essa mãe o que de fato teria acontecido. Ela disse, então, que há cerca de 4 dias esse menino teria sofrido uma queda. Por isso, os ferimentos. Os médicos logo suspeitaram da versão dessa mulher devido à gravidade. Um fato que realmente comove tanto a Polícia Militar como a sociedade ordeira. Durante a madrugada, as enfermeiras da UPA acionaram a polícia, informando que havia entrado naquele local uma criança de 1 ano e 7 meses com hematomas, muitos hematomas, e a mãe alegava que essa criança havia sofrido uma queda em data pretérita. Porém, os hematomas não eram compatíveis com queda. A polícia teve o local, o médico fez os exames preliminares e constatou que essa criança provavelmente, foi agredida, bastante agredida. Não foi na data de hoje. Esse garotinho, logo após dar entrada no hospital, ficou constatado então que entre os diversos machucados que ele teve, ele acabou
tendo aí um ferimento no rosto e também na parte central do tórax. A situação é tão séria que o caso dessa criança é considerado grave. Ele está internado em estado grave em um hospital aqui de Patos de Minas. E tudo indica que esses ferimentos causados nesse menino são provenientes de agressões. Aparentemente, né, a gente percebe que ela teve lesão no tórax, lesão nas partes íntimas, lesão na cabeça, ok? É uma situação dificílima e o corpinho dela em geral todo, né? Além da questão psicológica, né, gente? Que nós não vamos nem comentar, né? Agora, Poliana, em conversa com a mãe dessa criança, né? O que ela fala para a polícia militar? A mãe demonstra ser uma pessoa fria. Ela fala que a criança caiu, mantém a versão que ela viu a criança caindo. Aí quando a gente pergunta, mas ela caiu e machucou esse tanto, ela arruma várias posições para ela ter caído, caiu de frente, caiu de costa, caiu sentada, sabe? E aí perguntado por que então, se na hora da queda já não acionou o socorro, encaminhou essa criança ao hospital, diz ela que ela estava tendo uma resposta bacana, estava recuperando bem. E não é o que o laudo médico apresenta, ok? Na verdade, o que a gente percebe é que ela só encaminhou a criança ao devido socorro porque a criança já estava em estado de prostração. Graças a Deus, a criança, sinais vitais ela apresenta. O que mais está sendo estudado no momento é a capacidade cognitiva. Porque como teve algumas lesões na cabeça, ele não ainda está respondendo a alguns estímulos que os médicos fazem a primeiro momento. A Daniele, mãe desse garotinho de apenas 1 ano e 7 meses, ela foi presa. Está na Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Outras medidas serão adotadas para que o companheiro dela, ele também possa ser localizado, pois há a suspeita que os dois podem sim ter agredido essa criança. Esse suposto autor, então, né, da lesão corporal, ainda no momento não foi preso, não está em flagrante, infelizmente. Vê se essa mãe contribui no seu depoimento para a gente conseguir, de fato, prender o autor dessas agressões. Como a criança está em situação, né, complicada, a família da criança foi contactada em São Paulo, a gente conseguiu um contato e os familiares estão vindo. Vão chegar de São Paulo, a gente prevê que eles devem chegar hoje ainda para adotar as medidas, tanto judiciais quanto médicas possíveis. Olha, a mãe só da mãe não ter socorrido o filho já é um negócio assim que não dá para aceitar, né? E agora a polícia tem que investigar se foi realmente eles o pai, a mãe, né, ou alguma outra pessoa que agrediu essa criança desse jeito, para ela estar tão machucada e para ir com tantos traumas para o hospital. A criança está internada. Então é muito complicado isso aí, precisa ser bastante investigado, né? Porque se a mãe participou disso aí, ou deixou o filho ser espancado, ou ela própria espancou, isso não pode. Quando a gente fala aqui, a gente fala muito aqui, viu, doutor, a respeito da lei da palmada, não é proibido você educar seu filho, né? O pai hoje não pode dar uma palmada. Claro que pode. O que não pode é espancar. Espancar é outra coisa completamente diferente. É fora da medida, sabe? É um negócio fora da questão educar, né? Porque uma criança... E também é o seguinte, vai falar que... Qual a justificativa que tem para espancar uma criança de 1 ano e 7 meses? Porque ela marinou, fez arte? E daí? Sabe, 1 ano e 7 meses ela não tem culpa de nada, não, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer aí nessa investigação que a polícia vai fazer nesse caso. Deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Combustível de primeiríssima qualidade, onde você tem um atendimento impecável, seu carro é muito bem acompanhado, enquanto você abastece, é tudo conferido no seu carro, para você sair dali com o carro abastecido e pronto para rodar por aí. Tem também
uma ducha, né? Você pode mandar lavar o seu carro lá em qualquer um desses postos, né? Você recebe uma ducha, sai limpinho, você de tanque cheio, bacana por aí pela cidade, né? Agora, você pode fazer também um convênio da sua empresa com a rede Terra Nova de postos de combustíveis. Você faz o convênio e lá eles vão aceitar também o cartão Vale Card para você desburocratizar o atendimento. É atendido, sua empresa é atendida, carro abastecido, sai rapidamente, o acerto é feito automaticamente, né, sem nenhum problema para você. Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova. O Posto Água Limpa fica no centro da cidade, Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Volks. Posto Quem na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o Posto Terra Nova fica na Avenida JK, na entrada para o bairro Jardim Paulistano, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. 2 suspeitos de assaltarem um supermercado na Rua dos Guaranis foram presos ontem. E a história está aqui para você, na tela. Encapuzados e munidos de 2 armas de fogo, os 2 rapazes entraram no supermercado situado na Rua dos Guaranis e anunciaram um assalto para a funcionária que se encontrava no caixa. Por meio de ameaça, eles conseguiram roubar dinheiro e algumas mercadorias. Por volta das 20h14, uma testemunha que teria presenciado, a chegada desses autores no supermercado de forma muito suspeita, imediatamente ligou para a Polícia Militar informando essa situação. Nós já tínhamos viaturas fazendo patrulhamento nas imediações e quando foi lançada essa informação na rede rádio, imediatamente as viaturas chegaram, por uma via que já é conhecida, que constantemente é utilizada para a fuga de autores de crimes, e nesse momento a equipe já deparou com esses autores evadindo após o crime que eles cometeram. Segundo o Tenente Moura, um policial civil paisana estava no interior do supermercado durante a ação que durou menos de 2 minutos. Tinha um policial civil no interior do supermercado fazendo um trabalho investigativo, e ele presenciou a ação dos meliantes, ele acompanhou visualmente a rota de fuga deles e com as informações desse policial, somada com as demais pessoas que presenciaram, eles apontaram a direção de fuga e contribuiu bastante para que nós tivéssemos êxitos em localizar esses autores. Os 2 suspeitos foram presos a alguns metros do supermercado na Rua Quirino Fonseca. Eles já estavam com outras roupas no intuito de se trocarem para não serem reconhecidos. Foi um roubo consumado, eles conseguiram sair do local levando R$520 em dinheiro aproximadamente e também um pacote de cigarro com 10 maços. Todo esse material foi localizado e foi apreendido com eles também 2 réplicas de arma de fogo que foi utilizada na ação delituosa. A dupla presa no bairro Padre Eustáquio possui passagens anteriores pela polícia. São indivíduos que já são conhecidos no meio policial pela prática de crimes, 2 rapazes de 19 anos. A ocorrência agora vai ser registrada, vai ser entregue para a Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações. Tenente Moura reforça a importância das denúncias realizadas pela população para coibir crimes do tipo. A rapidez da informação, ela contribui muito para que a resposta da Polícia Militar seja pontual e seja de forma que venha a atender à necessidade da população. A gente sempre pede, em caso de emergência, ligue imediatamente para o 190. Olha, tá aí, mais uma ação da polícia e os larápios aí na mão, da justiça. Se bem que furto nesse país, essas coisas é muito complicado, Não fica, devia ficar preso, se ficasse preso aí a gente resolveria o problema. Hoje eu vim falar de uma novidade especial para você que é doceiro, confeiteiro ou mesmo você que gosta de fazer delícias para sua família. Fique ligado nesse lançamento. É o creme de leite UHT C1000 de 1,30 kg. Traz a mesma qualidade do creme de leite UHT C1000 de 200 ml, com 20% de gordura, além de vir num tamanho maior para você aproveitar e fazer deliciosas receitas. Experimente! Agora é hora do quadro O Advogado do Povo. Põe aí na tela, pode rodar. Recebendo aqui o doutor Zé Ricardo. Tudo bem, doutor? Tudo certinho?
tudo certinho. Sem nenhum problema? Tudo joinha, sem Muita sem chuva problema. ou pouca chuva? Tá boa a chuva. Tá boa a chuva. Tá me preocupando, porque eu iniciei uma construção aí, tá dando um trabalhinho, mas nós precisamos da chuva. É claro, né? Atrapalha quem faz uma construção, mas ajuda quem fez uma plantação. Perfeito. Né? E é mais importante nesse caso. Não, é tão, a minha espera um pouquinho. É tão importante quanto. A minha pode esperar um pouquinho. Né? É isso aí. Doutor, nós temos alguns assuntos aqui para tratar com o senhor. O senhor hoje veio especificamente para falar sobre uma lei, dona Ayandra. A lei proíbe fogos de artifício, não é isso, Ayandra? A lei que proíbe os fogos de artifício. Primeiro, a comercialização. São 3 assuntos hoje. Comercialização, né? Comercialização dos equipamentos. E utilização dos equipamentos para moto. Exatamente. O que eu acho que é uma lei que, para mim, é inconstitucional. A minha burrice me manda posicionar que é uma lei inconstitucional. Por que se proíbe o comércio de uma coisa, sabe? Que é liberado pelo órgão superior. Enfim, mas quem tem a palavra é o senhor. Aquele miolo, né, do cano de descarga, aquela coisa que faz a moto ficar barulhenta e tal, isso foi proibido de comercializar em Patos de Minas. Proibido de usar, tá tudo certo, mas proibido de comercializar. Eu queria esse entendimento do senhor aí, doutor. E nós fizemos um estudo e analisamos e chegamos à conclusão que é inconstitucional essa norma. Porque a competência, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 21, 23, 24 e 30 quais são as competências da União, dos estados e dos municípios com relação à legislação. Ao município, para a gente começar, né, pelo município, nós estamos tratando aqui do município, compete legislar exclusivamente sobre assunto de interesse local. E aí eu pergunto, esse assunto é de interesse local apenas? Entendo que não. Todos os municípios, né, no Brasil inteiro estão sofrendo e nós já temos leis suficientes para tratar desse assunto. O Código Nacional de Trânsito tem pelo menos 2 dispositivos, estabelece 2 tipos de penalidade. Uma delas, que é a adulteração do veículo que vem, da moto, no caso, que vem da fábrica. Se você fizer qualquer adulteração, qualquer alteração que desrespeite aquilo que a indústria, né, previu, ela automaticamente é passivo de autuação, de multa pela polícia militar, pelos órgãos de trânsito. Também você andar com um veículo, né, com a moto, e promovendo um barulho ensurdecedor aí também é passível de multa. O Código de Trânsito, o CONAMA, né, regulamentando aí o Código Nacional de Trânsito, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, nessa lei aí tem a quantidade de decibéis que pode... O CONAMA, sim. Diz que motos, né, produzidas até 1998, 31 de dezembro de 1998, elas podem ter um ruído de até 99 decibéis. As motos produzidas de 99 em diante é de 75 a 80 decibéis. Agora, eu te pergunto, os órgãos de trânsito têm como fazer essa medição, tem esses equipamentos? Né? Já existe a norma. Na verdade, que quando você transita com uma moto e produzindo esse barulho, você comete essas 2 infrações de trânsito, provavelmente. Você tem uma outra, em alguns estados brasileiros, eu pude consultar, que eles estão também aplicando e entendendo que é crime, né, contra o meio ambiente. E aplicando multa, processando criminalmente aqueles que transitam com veículos com essa adulteração e produzindo ruídos elevados. É claro que precisa de fazer a medição, é preciso ter o decibelímetro para fazer essa medição, verificar, constatar efetivamente qual que é o volume de som produzido. Para a polícia fazer uma autuação nesse caso aí, ela precisa ter o aparelho, o decibelímetro. Precisa ter o aparelho. Passa aí, vamos ver. Aí, olha, passou 120 decibéis, está ferrado. Está ferrado, é multa. Multa, apreensão e só libera o veículo após a correção daquele defeito. Né? E ainda, no nosso entender, comete-se o crime, né, contra o meio ambiente aí, da poluição e pode ser processado criminalmente, preso em flagrante, levado à delegacia e aí vai lavrar-se o termo circunstanciado e ou abrir o auto de prisão em flagrante, lavrar o APF e depois encaminhar à justiça. Então é extremamente grave, não há necessidade dessa legislação municipal.
Porque não é interesse local, unicamente local. Nós temos que respeitar também a questão da livre concorrência. Você pega Patos de Minas... Mesmo porque, vamos ver se eu entendo essa colocação do senhor. A moto que é liberada para andar em Patos de Minas aqui, ela está liberada para andar em todo o território nacional. Todo o território nacional. Então, a lei tem que ser uma lei que abrange todo o território. Tem que ser uma lei federal. Exatamente. Aí a moto lá de Lagoa Formosa e de Presidente Olegário e de qualquer outra cidade também pode transitar em Patos. E ainda você ofende, né, segundo a Constituição lá, que é a obrigação para legislar sobre trânsito. Eu entendo que a matéria é de trânsito, embora ela trate de comércio, e também a questão comercial, a competência da União, privativa da União para legislar sobre esse assunto. Então você também feriria essa questão. E você imagina que se Lagoa Formosa pode vender, Presidente Olegário pode vender esses equipamentos, o cidadão vai deixar de comprar aqui, vai lá e depois ele volta e usa aqui o equipamento, quer dizer, você não vai ter uma efetividade. Uma outra coisa que me preocupa muito é o seguinte, o prefeito, o vice-prefeito e todos os vereadores, quando assumem o cargo, eles prestam um compromisso. O principal deles é cumprir e observar a legislação. Então, se você tem uma lei que proíbe a comercialização desses produtos, o prefeito terá que realizar a fiscalização, visitar esses comércios. O prefeito, claro que é pelo... Por força de ofício. Por força de ofício, com seus fiscais, com o órgão, né, que tiver lá, vai ter que fiscalizar esses comércios e aplicar a legislação. E o vereador, por sua vez, tem que fiscalizar se o prefeito está cumprindo essa lei. Não é ir lá fiscalizar o comércio, não. Não é fiscalizar o comércio, não. O vereador, fiscalizar o prefeito, né, um agente público, né, para ver se ele efetivamente está cumprindo as leis, sob pena de crime de infração, né, política administrativa, crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201. Quer dizer, é uma norma que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? A gente vai elaborando leis. De repente, eles estão aprovando uma lei e ele está jogando uma pedra para cima, vai cair na própria cabeça. Vai cair na própria cabeça, porque se o vereador não fizer a fiscalização, pode dar prevaricação. Porque eu sou do lado do prefeito, eu não fiscalizo. Prevaricou. Então, não está cumprindo a sua função. Não está cumprindo a sua Agora, função. doutor, posso emendar um assunto nesse aí? Claro. Que é da mesma questão, a questão da competência, como, por exemplo, a fiscalização de ferros velhos que temos no município, comprar, por exemplo, material que não tem origem, material sem origem. Chega uma pessoa lá, eu quero vender esses fios aqui. A pessoa pesa na balança, vai lá e compra, paga, e está saindo e está comprando, muitas vezes, na maioria das vezes, está comprando material roubado. É uma lei até que a gente fica pensando assim, precisava de pegar essa lei, né? Porque é mais um instrumento. Mas aí é uma questão só administrativa. Mas o município pode legislar também nesse tipo de coisa? Me preocupa muito também essa proibição. Porque o que acontece? O bem imóvel, que é o fio, né, o cobre e esses materiais que muitas vezes são vendidos, a presunção de que você estando na posse dele, ele é seu, né? Você não tem que ter uma nota fiscal o tempo todo. Eu comprei isso aqui há 10, 20 anos, 30 anos atrás, eu vou ter a nota fiscal daquilo. Eu não tenho aquilo. Então fica muito difícil de você fiscalizar. O cara chega, né, o cidadão de bem, vai ali, às vezes não precisa mais daquele material, vai vender para o ferro velho e ele vai ter que provar a origem daquilo. Às vezes ele não vai conseguir. Então me preocupa muito. Eu entendo também que não é uma norma de interesse local, é uma norma que teria que se vir do governo federal. E ela já existe, né? Já existe, na verdade. Você comprou produto sem origem, ou produto, pelo menos, né, que seja furto de furto decorrente. Há uma regulamentação para o funcionamento de ferros velhos. Já tem, não há necessidade nenhuma dessas normas, né? Essas normas, elas acabam não sendo aplicadas, colocando em dificuldade o prefeito, o vice, toda a administração pública e o próprio vereador. Ele tem que, então, fiscalizar para ver se realmente está cumprindo isso aí, sob pena dele também estar infringindo a norma específica. Bacana. Boa explicação aí, então precisa a gente conversar mais sobre isso aí, baseado nesse entendimento aí do doutor Zé Ricardo, a gente conversar mais, inclusive, com a Câmara Municipal para saber se é isso mesmo, se vai tocar em frente, se não vai tocar em frente, o que vai acontecer. Agora, doutor, em relação também ao mesmo assunto, questão de competência, questão da legislação feita pelo município, a questão dos fogos de artifício. Pode soltar fogos de artifício lá na roça. Aqui na cidade, não. Cavalo, boi, vaca, capivara, paca, cachorro da roça. Não tem problema nenhum escutar barulho de fogos de artifício. Da cidade, sim. Como é que o senhor entende esse assunto? Hein? Olha,
legislar sobre essa questão, eu até entendo que o município pode legislar, porque há um interesse mais local, porque se você solta o fogo aqui, o fogo de artifício aqui, ele não está indo lá na Lagoa Formosa, né, e tal. Então você até pode soltar aqui. Também você pode fazer essa proibir distinção. A comercialização, sim, inclusive. É isso. Você pode fazer também essa distinção entre o perímetro urbano e o perímetro rural. Eu acho que também é possível. Só que volta a questão, a dificuldade de fiscalização. Agora, em outubro, né, no dia de Nossa Senhora da Aparecida, comumente as pessoas soltam fogos de artifício. E eu observei. E aí, eu te pergunto, alguém ligou para o prefeito, ou para o secretário, para quem que é responsável por essa área, ou para o próprio vereador, para denunciar e alguém foi autuado? Quinta-feira tem jogo da seleção. Vai o Brasil, ganha o jogo, e aí? Pois é, e eu solto o foguete aqui, entendeu? Até chegarem aqui para verificar que eu soltei. Outros já soltou lá no outro lado da cidade. Então, eu acho que as pessoas, a administração pública e a própria Câmara Municipal tinham que fazer um papel muito mais de conscientização, entendeu? E mostrar, por exemplo, a hora que você solta um fogo de artifício, está próximo de um cão, que normalmente, né, se explica com base nisso, porque o cão tem uma audição muito aguçada, né? Ele ouve com muito mais volume do que a gente, né? Então, mostrar qual que é a consequência, o sofrimento daquele animal, daquele pet. E aí eu acredito que as pessoas, com o tempo, vão aprender a não fazer a utilização desse tipo de coisa, né? Agora, você proibir e depois você não consegue e aí desmoraliza todo mundo. Desmoraliza as autoridades. Não tem como, né? É preciso que a legislação que já existe, como eu já disse de outra vez aqui, o que nós precisamos é de dar condições para que ela seja fiscalizada, cobrada e executada, né? Nós temos aí a questão do trânsito, a questão das motos. Nós temos aí a Guarda Municipal e tem a Polícia Militar. Há que se fazer os convênios necessários, porque tem as responsabilidades de cada um. Se for o caso, duplicar, triplicar o número de profissionais de cada área, né? Se for o Guarda Municipal, por exemplo, e fazer campanhas de conscientização e colocá-los na rua para executar. Porque norma, lei já tem violenta, né? E aí é o seguinte, nós temos muitas reclamações e nenhuma campanha, ninguém falando a respeito dessa educação. E olha, eu vou deixar um spoiler aqui de um outro assunto que eu quero discutir com o Dr. Zé Ricardo Souto, que é em relação ao trabalho que é realizado por essas motos. Eu sou defensor do pessoal, do motoboy, da pessoa que trabalha com a moto, que muitas vezes é aquele ali o emprego que ele tem, para levar o ganha-pão para dentro de casa. Agora, o que é exigido dele? Será que isso é fiscalizado? Nós falamos tanto de trabalho escravo aí. Você vai num lugar desse aí, o sujeito promete vender uma pizza para você e entregar do outro lado da cidade em 25 minutos, 30 minutos. E se você não receber a pizza, você não paga. E aí ele cobra de quem? Cobra do entregador. O entregador tem que fazer malabarismo aí, andar a 100 por hora na cidade para entregar, para cumprir com o seu patrão. Isso é um assunto que a gente, depois nós vamos discutir, esmiuçar isso aí, doutor, porque eu acho que o buraco desse negócio aí está mais embaixo. Né? Não é a velocidade que a moto está andando, é por que ela está andando naquela velocidade na rua, sabe, em qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite, e o entregador passando por isso aí, é um negócio, é um trabalho muito cruel, isso aí. Me permite só fazer um toquezinho só nesse assunto. Eu sou usuário desse tipo de serviço na minha casa, a gente sempre faz pedido de alguma coisa, e aí é um aconselhamento à população de um modo geral. Quando você fizer um pedido, fique atento para a hora que o seu produto chegar, você recebê-lo o mais rápido possível, você liberar aquele motoboy, o mototaxista, o motoboy, né, no caso, para que ele possa retornar e fazer uma outra atividade. Eu acho que a gente passa sempre pela conscientização, sabe, da população. O cidadão bate lá na sua campainha, você ainda vai levantar, não sei o que, vestir lá para receber, e o motoboy está lá perdendo o seu tempo, né? Eu acho que depende da gente também contribuir aí a uma conscientização geral necessária. Muito bem. Você vai me falar isso aí já, André, que eu vou dar um recado aqui, vou mudar de assunto com o doutor Zé Ricardo Souto aqui. Tem um assunto importante aqui do momento, que é o assunto relacionado à ação impetrada pelo Ministério Público em relação ao salário do secretariado, né, e vice-prefeito e procurador do município. Nós vamos falar sobre isso aqui, porque nós temos a sentença, já divulgamos essa sentença, né, e tem uma outra notícia que a Yandra vai trazer aí para a gente também,
E vamos conversar com o doutor Zé Ricardo no quadro Advogado do Povo. Você está ligado na novidade que a Copatos preparou para você? A mussarela bolinha agora compõe a família de delícias da Copatos. Disponível na embalagem de 500 gramas, ela é a pedida certa na churrascaria ou naquele encontro especial com a família e os amigos, trazendo uma textura e derretimento incríveis da melhor mussarela para as suas ocasiões mais especiais. Para experimentar essa nova delícia, basta ir no supermercado mais próximo de você ou em uma das lojas Conceito de Leite e Derivados. Você pode pedir também pelo delivery 99691-6430. Inclusive, não deixe de ir conhecer a nova loja de leite e derivados que fica ali na Avenida Brasil 994, na esquina do estádio Zama Maciel, campo da URT. Essa é a Copatos, sempre presente. Doutor José Ricardo Souto, nós já discutimos isso aqui, já começamos a falar sobre esse assunto como é que é? Oi, Ayanda, repete para mim aí, por favor. Tá. E nós falamos a respeito de aumentar o salário através de decreto, o senhor já deu uma opinião a respeito disso. E o doutor Tenório, juiz da Terceira Vara Civil de Patos de Minas, deu a liminar, né, nessa ação impetrada pelo Ministério Público, suspendendo o pagamento do aumento, né? Não é nem do aumento, é de uma recomposição salarial, porque o decreto trata disso, uma recomposição salarial de secretários, corregedor e do procurador. Do vice, não, se eu não estou enganado. E o vice também. O vice, eu acredito que não. Bom, está aqui na ação. Tá. Eu estou enganado. Então. Até vou procurar aqui, se não tiver, a gente retira o vice dessa nossa conversa aqui. Mas foi dado a liminar, está suspenso o pagamento da correção, né, dessa diferença aí. E agora, como é que vai ser o andamento disso aí? Eu queria que o senhor, que já leu e já viu essa sentença aqui, o senhor fala sobre a sentença e sobre o caminho agora a ser seguido. O juiz entendeu de acolher a antecipação da tutela e deferir a antecipação da tutela para suspender os efeitos desse decreto, quer dizer, essa correção, esse valor, essa diferença concedida aí aos secretários, né, até o julgamento final da decisão. Considerando que é uma decisão liminar, e determinou também a citação, né, de todos os envolvidos, de todos os participantes aí no polo passivo, né, então serão citados e intimados dessa decisão, e aí eles terão a oportunidade de interpor um recurso que chama agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no prazo de 15 dias. Também, nesse prazo, apresentarão a defesa que tiverem diretamente ao juiz de Patos de Minas, e o Tribunal de Justiça poderá, né, no agravo de instrumento, conceder efeito suspensivo e suspender a decisão do juiz de primeiro grau. Se o fizer, então os secretários voltam, né, as partes voltam a receber como já recebiam, e se eventualmente o tribunal não der esse efeito suspensivo, mantém-se a decisão do primeiro grau. Também lá, o tribunal, quando recebe esse recurso, ele manda notificar, né, o Ministério Público para que o Ministério Público também faça a resposta, né, a esse agravo de instrumento. E depois tem o julgamento pela turma, que são 3 desembargadores, isso mais à frente. Tem uma questão importante aí, que é a questão... Antes da questão importante, retira o vice-prefeito. Retira? Retira o vice-prefeito, que é secretário municipal, procurador-geral e controlador do município. Então retiramos a vice. Né? Retiramos a vice. Atualmente é vice-prefeito. Mas então, chegando no tribunal, considerando que a matéria é uma matéria que baseada muito na questão da constitucionalidade, né, desse decreto, o Tribunal de Justiça, quem faz a análise da questão constitucional não são as câmaras, não são as turmas, né, existe o conselho do Tribunal de Justiça, se eu não estou enganado, composto por 20 desembargadores ou 25, e eles é que julgam essa questão de constitucionalidade. Então é uma matéria que ainda tem muito tempo, né? E voltando aqui para a nossa esfera, caso notificados, citados, intimados dessa decisão, os réus poderão apresentar, os requeridos poderão apresentar a sua defesa e o juiz, ao final,
vai proferir uma sentença aí, acolhendo ou não o pedido do Ministério Público. No mérito. No mérito. Agora, a Prefeitura de Patos de Minas recorrerá da decisão, tendo 30 dias úteis para apresentar o recurso. O prazo será contado a partir da data da ciência da sentença, é isso? Na verdade, o município, né, tem o prazo em dobro, são 30 dias de fato, ele faz parte dos autos também, né? Ele terá 30 dias para fazer, recorrer dessa decisão. Aliás, ele é obrigado a recorrer sempre, né? Não necessariamente, nesse caso não, né? Ele pode entender, o município, não vai acontecer isso, mas em tese, o município poderia entender que ele concorda com a manifestação do Essa ação é uma ação diferente, né? Totalmente. Diferente de uma ação comum aí de um cidadão contra o município. Numa ação dessa, o município é obrigado a recorrer, até transitar em julgado. O município sempre faz, né? Tem a procuradoria, né? E eles vão manifestar, e com certeza, acredito que eles vão defender a legalidade do ato impugnado, né? E isso tanto aqui como perante o Tribunal de Justiça. E no final aí nós vamos ter um desfecho aí para ver se realmente é legal ou não o que foi feito aqui. Doutor, qual a possibilidade de retroagir da decisão o juiz ou de quem ganhar essa ação? É uma ação que tem possibilidade nos dois caminhos, né? Porque tem questões jurídicas aí importantes, que é a questão se o juiz de Patos de Minas poderia conhecer desse assunto com relação à constitucionalidade, né? Então, cada ator desse processo, no momento, vai emitir a sua posição, né? O Ministério Público emitiu o primeiro prefeito, né, e a sua assessoria emitiu uma posição no sentido de que era legal, né, a concessão do reajuste. Depois veio o Ministério Público dizendo que é ilegal. Agora o juiz também entendendo que nesse primeiro momento deve suspender para evitar, né, que amanhã as pessoas recebam esse valor e não tenham mais como devolver. Então, para evitar um prejuízo maior, ele determina que suspenda por hora o pagamento direto aos secretários, né, e pelo que eu entendi ali, ele vai até mandar suspender. Uma decisão liminar dessa, há uma previsão do julgamento do mérito ou não? Do mérito demora um pouco. Não, né? Mas há uma previsão assim, se ele deu a liminar é porque está errado mesmo e... Não necessariamente. O juiz, nesse momento, como ele entende que existe a verossimilhança, quer dizer, a possibilidade, existe uma possibilidade razoável de que o Ministério Público esteja correto. E nesse caso, o doutor Tenório age com cautela. Com cautela, exatamente isso, cautela. Olha, para a gente ter cautela nisso aqui, vamos retirar essa decisão, segue o barco normal e a gente vai para o julgamento do mérito. Isso, lá na frente nós teremos o julgamento do mérito, dada a oportunidade de defesa, e aí os requeridos aí vão apresentar a sua argumentação, né? E pode ser que o juiz, ao final, se convença de que o prefeito está correto e os secretários estão recebendo corretamente. Quer dizer que não é um indício de que está errado. O juiz suspendeu e tal, então está errado. Não podemos fazer esse pré-julgamento, né? Tudo indica que há essa possibilidade, sim, de no final ele entender que está errado. Mas ele, de forma cautelar, né? Não é esse termo técnico, mas é de forma cautelar, ele está suspendendo os efeitos, até porque na própria decisão consta que o valor, a diferença é 870 e poucos reais, não vai empobrecer o secretário de forma, né, considerável se suspender esse pagamento nesse momento, e também ele assegura que lá na frente, se ele voltar atrás, ou o Tribunal de Justiça entender que a correção, o reajuste está correto, volta-se a pagar e está tudo ok, e o município também não vai ficar no prejuízo. No prejuízo. Tá muito bem. Doutor, obrigado pela participação e pelas explicações aqui. É sempre importante isso, porque a gente discute o assunto e quando se trata do direito, a gente precisa ter essa opinião abalizada, técnica, né, para a gente não cometer enganos, que é muito fácil você cometer enganos falando de direito, né, principalmente sem estudar o assunto. Isso, muitas vezes as pessoas entendem que a gente faz um julgamento político, né, as pessoas fazem um julgamento político, se o prefeito é do meu lado, eu sou a favor da medida. Se o prefeito é contra, eu sou contra a medida. Quer dizer, é preciso que as pessoas entendam isso, o debate tem que surgir mesmo, né? E a gente tem que buscar o direito para pacificar a sociedade. O direito existe para isso, é para pacificar a sociedade e que as nossas relações sejam cada dia melhores, né? Mais tranquilas, mais pacíficas, né?
porque a sociedade deve continuar sempre aí, né, na linha da amizade, do companheirismo. E essa questão dessa mistura, só para encerrar, né, essa questão da mistura da política com o direito nunca foi tão usual no Brasil como está sendo agora, né? Uma confusão danada em relação a isso aí, a paixão fala pelo direito e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu falo sempre o seguinte, doutor, que a gente precisa ter muito cuidado para o que você torce, porque aquilo ali na frente no direito é um negócio muito complicado, porque vira uma jurisprudência e amanhã você pode ser vítima dessa própria jurisprudência. Estou cansado de ver isso. Não é? Estou cansado de ver isso. Né? Então, é preciso ter cuidado com isso, né? Muito cuidado. Porque ela vale para um lado e vale para o outro. Né? Depende do momento. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso sim, né? E trabalhar para que as coisas sejam mais tranquilas. Obrigado, doutor. Grande abraço. Pode rodar. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Então põe na tela aí, pode rodar. Fim de ano chegando, não deixe para cuidar do seu sorriso na última hora. Então conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, uma clínica completa que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, implantes, próteses, extração de dente ciso, tratamento de canal, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, cirurgia, dentre vários outros procedimentos. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você também consegue atendimento de emergência. Ligue e já agende a sua avaliação, totalmente de graça. General Osório, número 6, e Praça Desembargador Frederico 117. Os telefones estão aí na tela da sua televisão. É mesmo? Você está brincando. De acordo com o site Metrópolis, morre Erasmo Carlos. Ele estava ruim, né? Estava internado, estava ruim, já com mais de 80. Lamentável. Se confirmar essa notícia aí, muito lamentável. Aí vamos ter perdido um dos verdadeiros ícones da música brasileira, um dos maiores compositores de todos os tempos, um dos maiores fazedores de sucesso de todos os tempos, desde a década de 1960. Década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 70 anos isso? Quase 70 anos de profissão. Uma notícia que deverasmente mexe comigo, né? A gente sabe que isso pode acontecer para todo mundo, vai acontecer, pode, não vai acontecer para todo mundo, né? Mas uma entidade como o Erasmo Carlos é um negócio complicado. Muito complicado da gente aceitar, nós que acompanhamos eu, por exemplo, que acompanhei a carreira, grande parte, né, da carreira do Erasmo Carlos. Deixa eu falar para você da Unimed. Põe aí na tela, pode rodar. Muito bem, eu falo da Unimed depois para você, tá bom? Vem aqui, deixa eu falar com você que está mandando a sua mensagem aí através do nosso WhatsApp. A Onir Maria, oi Gui, peço para você mandar um abraço para minha irmã Lurdinha, hoje é aniversário dela e ela gosta muito do programa de vocês. Obrigado, Lurdinha, parabéns para você, viu? Muita felicidade, né? Muitos anos de vida, muita saúde e muita sorte também para você. Jaque Cristina, boa tarde, queria mandar os parabéns para o meu tio Márcio e dizer que ele é muito especial. Tá mandado aí, Jaque Cristina. Um abraço também para você. Elia Lopo. Boa tarde, Gui. Deus parabéns para o Dácio Ildeu pelos seus 72 anos. Dácio Ildeu, parabéns para você. Muita felicidade, viu? Fátima Maria, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha irmã Lurdinha. É aniversário dela hoje. Já mandamos, mas vamos mandar de novo sempre. Lurdinha, parabéns para você, viu? Um abraço da sua irmã. E você pode continuar mandando
o seu recado para o nosso WhatsApp, 99947-4515. Mande aí o seu recado e nós vamos conversar na tela da televisão. Combinado? Então tá bom. Aqui, ó, na 2, ó. Obrigado. Agora eu vou para 1, ó. Vem para cá. Obrigado de novo. Olha, são os desafios que separam pessoas comuns de pessoas notáveis. Apenas quem consegue transformar conhecimento em oportunidades alcança o lugar de protagonista da sua própria trajetória. E sabe quem pode te ajudar a chegar lá? O Unipam. Está aberto o período de inscrições para o vestibular 2023 Unipam. 32 cursos de graduação para você vivenciar a sua profissão antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho. Quer fazer parte desse mundo? Então não perca tempo. Inscreva-se já. Para saber mais, acesse aí o site vestibular.unipam.edu.br ou pelo 0800 940 4006. A prova vai acontecer dia 11 de dezembro, viu? Da 1 às 6 da tarde. Unipam, educação que transforma. E por falar em WhatsApp, o telespectador Romero, morador da Avenida das Paineiras, nos enviou ontem, pelo nosso WhatsApp, o 99947-4515, uma reclamação. Ele reclama do serviço de coleta de lixo em Patos de Minas pertinente. Eu queria que você, e principalmente o pessoal da Prefeitura, da secretaria competente para isso, observasse esse acontecimento. Porque eu tenho visto muitas reclamações a respeito disso e já presenciei algumas delas. Pena que na hora não estava filmando, não tinha o registro para mostrar isso aqui para você, né? Então, preste atenção na tela. Aqui, aí você vê. O pessoal do lixo passou aqui agora. Olha lá eles, ó. Olha lá. O pessoal do lixo passou aqui agora aqui. O que eles fizeram? Cataram a lixaiada aqui do jeito que eles quis, deixou tudo pra trás aí, ó. A lixaiada que eles deixou pra trás, olha lá o caminhão lá, ó. Isso não tá em condição não, ué. Agora a senhora tá aí varrendo, ela vai ter que catar lixo, que o caminhão do lixo deixou pra trás. Isso é um absurdo aí. Olha lá o pessoal lá, ó. Tem cobra isso aí pra nós aí, ó, esse pessoal que mexe com o lixo aí. Você tá deixando a lixaiada tudo pra trás, velho. Aí, deixou o lixo pra trás. Isso aqui é lixo, velho. Não tá catando os trens de certo, não. Deixa tudo pra trás. É porque aqui é o Colina, será? Porque aqui é a Avenida das Paineiras que divide aqui o Novo Floresta com o Colina aí, ó. Olha lá eles lá. Complicado, você tem que ajudar nós aí, viu? Lugar que não tem nem meio fio aí, ó. Também não tem meio fio para dividir os canteiros. É difícil, viu? Não precisa de falar nada, né? O registro do telespectador e as imagens já dizem tudo. Agora nós vamos cobrar da prefeitura uma posição em relação a isso, que é o que nós podemos fazer. Aí nós vamos entrar em contato com a secretaria. Lá tem que falar com a assessoria de comunicação e eles desenham lá a resposta que eles querem passar para vocês e mandam para a gente. Mas vamos esperar aí para ver o que vai responder a prefeitura nesse sentido aí. Eu quero só reforçar que eu tenho recebido muitas reclamações nesse sentido. O caminhão passar, deixar o lixo, pega o saquinho fura, ou acontece qualquer problema, o lixo fica pela calçada e eles vão embora. Não sei se é essa a determinação, se é assim mesmo que tem que ser feito, ou se pode ser feito de uma maneira diferente. Mas, na verdade, é que nós recebemos várias reclamações nesse sentido aí. Vamos aguardar uma resposta da prefeitura, né? E a prefeitura nos mandando essa resposta, a gente fala com o telespectador e com todas as outras pessoas que têm reclamado disso. Vamos então falar da Unimed. Põe aí na tela, pode rodar. Hoje eu saí de casa decidido a contratar um plano de saúde. E é claro que eu estou indo até a Unimed Patos de Minas para saber mais sobre as possibilidades e opções.
Ei Gui, tudo bem? O que te trouxe a Unimed hoje? Gostaria de ver com você qual a melhor opção de um plano de saúde para mim e para minha família. Você fez a escolha certa. A Unimed é a maior cooperativa de saúde do mundo. Por isso contamos com uma rede de atendimento completa a nível nacional. Temos planos de saúde para pessoa física, pessoa jurídica e também para o produtor rural. Excelente, excelente. É isso que eu preciso. Mas como funciona? Quais são os valores? O que eu preciso fazer para aderir a um plano agora mesmo? Só tem uma coisa, Gui. Eu tenho algo muito especial para você, mas te convido a esperar até sexta-feira desta semana. Como assim, Ingrid? Vai perder venda? Não é perder venda, Gui. Eu te convido a esperar a maior campanha de vendas da história da Unimed. Será somente nessa sexta-feira, dia 25 de novembro. Acredite, você vai gostar de esperar. Dia 25 é o dia imperdível Unimed Patos de Minas. As melhores condições do mercado esperam por você. É o momento ideal para investir certo na sua saúde, na saúde da sua família ou negócio. 20% de desconto vitalício para adesão pessoa física. 10% de desconto vitalício para adesão pessoa jurídica. Todos os planos com isenção de carência para consultas e exames básicos. Não perca! Condições válidas apenas para 25 de novembro. Coloca aí na sua agenda, hein? 25 de novembro. Uma casa de Patos de Minas foi furtada nesse final de semana. Mais de 100 mil reais que estavam dentro do cofre foram levados. Põe na tela. Esse furto aconteceu no final de semana, no domingo. O proprietário da residência, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, saiu por volta de 11 horas da manhã. Quando ele retornou por volta das 7h30 da noite, ele acabou tendo uma surpresa. Logo de início, quando ele chegou na residência, ele acabou encontrando a porta da sala arrombada. A partir dali, ele já acabou percebendo que algo teria acontecido. Entrando, caminhando pela residência, ele acabou constatando que diversos móveis, diversos itens estavam revirados. Foi aí então que ele percebeu que ele havia sido vítima de um furto. Quando ele continuou andando pela casa, vendo o que essas pessoas haviam levado, ele acabou constatando que um cofre foi levado. Dentro desse cofre havia a quantia aí de 100 mil reais. Esses 100 mil reais estavam em cédulas. Além disso, dentro desse cofre também havia 200 euros e 2 cheques, sendo no valor de 400 e outro de 700 reais. Ele informou para a polícia que uma pessoa tinha conhecimento de suas movimentações, das suas finanças. No entanto, ele não apontou nenhum suspeito. A polícia segue em rastreamentos na tentativa de identificar e localizar a pessoa ou as pessoas que participaram deste crime registrado no final de semana em Patos de Minas. Tudo bem, se tiver a colaboração da vítima, é claro que a polícia vai chegar fácil aí no autor desse crime aí, né? Fácil. Porque tem que saber quem sabia, né? Que ele tinha essa movimentação financeira, que tinha esse dinheiro no cofre, etc. A polícia vai investigar e vai chegar no autor aí, eu tenho certeza absoluta. Com mais de 30 anos de credibilidade, o Sicoob Credipatos é tradição e trabalha para você realizar os seus sonhos, atendendo a vários segmentos. Do produtor rural ao comerciante, a cooperativa oferece produtos e serviços completos para você e para o seu negócio. Lá você encontra linhas de crédito com as melhores condições do mercado, opções de investimento, consórcios, financiamentos, seguros e muitas outras vantagens. Vá para o Sicoob Credipatos, seja um cooperado você também. Procure uma das 17 agências e faça parte. Você merece o melhor. Você merece ser Credipatos. Um homem foi assassinado dentro de casa ontem em um beco situado no bairro Nossa Senhora, na cidade de São Gotardo. 2 suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido. E o Matheus Borges volta aqui trazendo mais informações agora a respeito desse crime que ele destacou lá no começo do programa comigo, lá na cidade de São Gotardo. Põe na tela.
A vítima tem 23 anos de idade. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro, sendo constatada 4 perfurações que vieram aí de uma arma de fogo. Foi atingido por um disparo na nuca, 2 no tórax anterior e posterior e também no braço esquerdo. Devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu na unidade de pronto atendimento. A vítima morava com outras 3 pessoas que disseram que 2 homens, um deles armado, chegaram à casa perguntando onde a vítima estava. E ao serem informados que ele dormia em um dos quartos, foram até lá e efetuaram cerca de 6 disparos. Logo após, os homens fugiram correndo e entraram em um carro que estava nas proximidades da residência onde essa vítima foi morta. Após diligências, a polícia a informação de que seriam 3 pessoas que participaram desse fato e eles estavam escondidos em uma casa que fica no bairro Boa Esperança, sendo montado um cerco policial no local. Quando eles perceberam a presença dos militares, 2 autores pularam o muro dos fundos do imóvel, mas acabaram sendo localizados e presos em uma rua próxima da casa. O terceiro autor foi preso dentro da residência e confessou a sua participação no crime. Esses 3 homens, eles foram identificados, tendo eles um 35 anos, outro 20 e um menor de 17 anos. Esse menor, inclusive, afirmou ser o autor dos disparos que mataram a vítima e que entrou na casa dela acompanhado pelo homem de 35 anos, enquanto o outro de 20 anos dava cobertura aos comparsas do lado de fora. A arma do crime não foi encontrada. Os homens afirmaram que jogaram ela em um local incerto durante a fuga e não souberam informar este local. O motivo para que esse crime ocorresse seria a disputa entre grupos rivais. Os 2 autores foram presos e o menor apreendido e entregue à autoridade policial em Patos de Minas. Nesse caso aí, apesar de ter feito, sempre acontece, né? Quem que apertou o gatilho? O menor. Sempre é o menor que matou. Sempre é o menor que cometeu o crime. Mas nesse caso aí, não, eles entraram lá, levaram o menor para ele, pelo menos a história contada na ocorrência policial até agora, é que eles entraram lá, um ficou para dar cobertura, o outro entrou com o menor dentro da casa para praticar o crime, e isso vai dar um bolo danado essa situação. Mas normalmente é isso aí, né? O crime é praticado, o menor está no meio, quem praticou o crime foi o menor. Felizmente é assim, e eles estão criando o mundo da bandidagem, está criando novos criminosos, novos delinquentes com essa prática, né? Arregimenta um menor para ir lá praticar o crime. Foi publicada a lei que proíbe que ferros velhos comprem ou vendam materiais recicláveis sem procedência. Nós falamos disso aqui com o doutor Zé Ricardo, né? Mas a história está aí na tela. Conta. A lei que proíbe que ferros velhos de Patos de Minas comprem e revendam materiais sem comprovação de origem é de autoria do vereador José Luiz. Foi aprovada em segundo turno na reunião de vereadores da última quinta-feira e o texto publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. A lei explicita que os ferros velhos não podem adquirir, estocar ou vender materiais ferrosos ou não, como portas e materiais de cobre e bronze oriundos de cemitérios, placas de trânsito, tampas de ferro de poço, hidrômetro ou bueiros, cabos e fios de cobre de telefonia, energia, TV a cabo ou internet e metais preciosos sem documentação de origem. A comprovação do material pelo responsável do ferro velho deverá ser feita por meio de declaração assinada pelo vendedor, com a descrição detalhada do item, bem como os dados pessoais. Protocolo que deve ser seguido mesmo em caso de doação do material. Toda a movimentação deve constar em livro de registro. Em caso de irregularidades, o estabelecimento poderá sofrer sanções, como multa. Vamos lá para o nosso sorteio de um par de ingressos para o espetáculo de amanhã aqui em Patos de Minas. Acredite, um espírito baixou em mim. Vai acontecer na próxima quarta-feira, amanhã, conhecido também como amanhã.
Tá aí na tela o nosso computador. Vamos lá? Soltando o computador. Solta o sorteio. Um par de ingressos. Deuzemar, do 99664, final 82, ganhou aí um par de ingressos para ver a peça Acredite, um Espírito Baixou em Mim, amanhã, às 20 horas, lá numa promoção da Unimed e da Rede Cop, lá no Centro de Convenções do Unipa. Aí, Andra, está confirmada aí a morte do Erasmo? Você conseguiu confirmar aí? Você estava apurando essa notícia aí? Confirmada, sim, que morreu aos 81 anos. O cantor, compositor, ator, é um multi-instrumentista, o Erasmo Carlos. Morte confirmada nessa terça-feira. Tem a informação que, como você já disse, ele estava internado no mês passado. Ontem voltou ao hospital por complicações, teve que ser entubado, mas a causa da morte ainda não foi revelada. Tudo bem, ele que estava com uma série de shows marcada para os Estados Unidos, né? Cantor internacional, um artista internacional, o Brasil. A notícia é muito ruim, a confirmação dessa notícia é muito ruim. Eu quero dizer aqui, me entristece muito a morte do Erasmo Carlos. Em que pese, que é um detalhe importante, Ayandra, é pesaroso, mas eu sempre agradeço a Deus por ter vivido nessa época, sabe? Deus me deu a oportunidade de viver na época do Erasmo, um dos maiores compositores de todos os tempos. Escreveu o amor, compôs o amor, cantou o amor, e fez tanto sucesso, embalou a minha infância, a minha juventude. Com as suas músicas. Aí me conduziu, é uma trilha sonora da minha vida, as músicas do Roberto e do Erasmo, né? Infelizmente ele teve que partir, mas eu tenho essa felicidade de ter vivido na época do Erasmo e tenho o pesar hoje dele ter ido embora. Estava dando uma lida rápida aqui. Eu vi o filme do Tim Maia, vi que ele, o Erasmo, o Roberto Carlos viveram ali juntos durante um tempo, né, compondo, trabalhando, mas não sabia que o Erasmo tinha aprendido a tocar violão com o Tim Maia. São curiosidades assim interessantes. É isso aí. Mas aprendeu a escrever com Deus, porque o que ele fez de música bonita, o que fez... É um dom, né? É um negócio assim, simplesmente fenomenal, né? Você pega quantos anos de sucesso fizeram as músicas do Erasmo Carlos, do Erasmo e do Roberto, né? Quantas músicas você se lembra agora dessa dupla que foram sucesso? Quantas? Então é muito triste dar essa notícia, mas infelizmente está aí dada a notícia, foi embora o Erasmo Carlos. Não vai ser esquecido nunca, não vai morrer ele não vai morrer nunca, porque está imortalizado na sua obra. Um abraço, Ayandra. Até mais para você. Abraço, Gui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, meio-dia, eu estarei aqui. Tchau.